Capítulo 13. Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé, e no quintal: mamãe. E outra vez na casa: vem cá. Não me pude ter. As pernas desceram os 3 degraus que davam para a chácara, e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes, e às manhãs também. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesma, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada a rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela, abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro. E fechava-se ao peso de uma pedra pendente ou uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado, e sendo recebidos do outro muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço, para imitar o bengalão do Dr. João da Costa, tomava o pulso à doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada, exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como o doutor, e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu. Mamãe. Deixa de estar esburacando o muro, vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal fiz um esforço, empurrei a porta, e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fê-lo olhar para trás, ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela, naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: que é que você tem? Eu? Nada. Nada, não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor, não cheiravam a sabões finos nem a águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. E emendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse é que realmente gostava de mim, se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido, senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não sei como, então? Você sabe, nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto. E dei um passo. Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Capítulo 14. A inscrição. Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo, e antes que ela raspasse o muro, li estes 2 nomes, abertos ao prego, e sim dispostos: Bento, Capitolina. Voltei-me para ela,
Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças, tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada, o muro falou por nós. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum, tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar, tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálix, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio, leitora minha devota, a limpeza da intenção lava o que puder haver menos corial no estilo. Estávamos ali com o céu em nossas mãos, unindo os nervos, faziam das 2 criaturas uma só, milímetro uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham. Capítulo 15. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa, e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro, e, com o prego, disfarçadamente, apagou os nossos nomes escritos. Capitu. Papai. Não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado, para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal, a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil, que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como da mãe, fê-lo rir, era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera. Todo meigo, apesar do gesto duvidoso, ou menos que duvidoso em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando siso? Perguntou. Olhei para um pé de sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos, sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Já tinha rido das outras vezes, não pode. Papai quer ver? E séria, fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério, eu estava ainda sob a ação do que trouxe. Entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo, para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só se aprendem tarde, é mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me, cheio de ternura, quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido, ando com trabalhos da repartição, em casa, escrevo todas as noites que é um desespero, negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo?
Está ali no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola, ande ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava, mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de vária espécie, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns, no próprio quintal, armando alçapões. Também, se adoeciam, tratava deles como se fossem gente. Capítulo 16. O administrador interino. Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco, e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros, etc. Mas a mulher, esta defortunata que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a tia, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa, e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pado hesitou muito, afinal, teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem de Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu, um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai, a anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte, em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar, ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou-se às despesas supérfluas, deu joias à mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna eternidade. Uma tarde entrou em nossa casa, aflito e desvairado, ia perder o lugar, porque chegará o efetivo naquela manhã. Pediu à minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava, não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar à minha gente esta miséria. E os outros? Que dirão os vizinhos? E os amigos? E o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso, seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa, e que há de fazer? Pois um homem. Seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. De Fortunata ralhava, Joãozinho, você é criança? Mas, tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço, e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado, por causa de uma gratificação menos, e perder um emprego interino. Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu, confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha, não, obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão.
Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança, risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversa e dar notícias da rua. A serenidade regressou, atrás dela veio a alegria, um domingo, na figura de 2 amigos, que iam jogar o solo, atentos. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume, a ferida sarou de todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a se falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a Égira, donde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, ou 2 meses antes. Ora espere, a minha administração começou. É isto, mês e meio antes, foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda, justamente, havia já 6 meses que eu administrava, tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de ele faz a Jó, não desprezes a correção do Senhor, ele fere e cura. Capítulo 17 Os vermes ele fere e cura. Quando, mais tarde, vim a saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos roídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhermos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos, nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o roído.